Estamos começando hoje mais um CovarCast e hoje estamos com uma convidada especial, né? Doutora Raquel Carmona, que é diretora executiva da SEMESP, que está aqui nos brindando com a sua participação, né, para tratar sobre um tema muito espinhoso, né, mas que, evidentemente, tem solução e que já tem tido um bom encaminhamento, né, nesse decorrer do julgamento que a gente vai explicar agora há pouco. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Daniel. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos sanar aí as dúvidas e trazer os esclarecimentos para os associados e para todo mundo aí que trabalha nesse setor da educação superior. Exato. Raquel, a gente sabe que a Justiça do Trabalho tem tido alguns entendimentos que, em alguns aspectos, divergem do entendimento do STF. A gente tem acompanhado nos últimos tempos que o STF tem tido um trabalho maior em relação a várias interpretações que tem havido pela Justiça do Trabalho, em especial em função das decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Então, hoje nós vamos tratar a respeito dessa ADPF, né? Ação de descumprimento de preceito fundamental número 1058, né? Que foi proposta pela Associação Brasileira de Faculdades, né, a ABRAF, com o objetivo de reverter uma interpretação dada pela Justiça do Trabalho, né? Que, na verdade, trata a respeito do intervalo de 15 minutos, que é conhecido como recreio, né, o intervalo, que é concedido ao professor durante a jornada de trabalho. E a discussão é se aquele período de recreio, não é, o intervalo, ele é considerado como tempo à disposição do empregador, né? E com isso, com esse tempo à disposição do empregador, se deveria compor a jornada, a hora de trabalho ou não, né? A gente tem acompanhado, né, a alegação dessa inconstitucionalidade em função dessa interpretação dada pelo TST, e em função disso, a gente sabe que essa ação foi manejada em função dos diversos impactos que, a partir dessa interpretação, que os impactos ocasionaram em diversas escolas, principalmente, né, educação básica e também ensino superior, e em função disso, iniciou o julgamento. Antes de passar a palavra para você, Raquel, eu só queria deixar aqui como que está o estado da arte do processo nesse exato momento, lá no STF. Né? No STF, o julgamento ele encontra-se foi concedido uma medida cautelar pelo ministro Gilmar Mendes, né, que garantiu a suspensão de todos os processos que tratam a respeito dessa questão, né, e, posteriormente, iniciou o julgamento, sendo favorável o ministro Gilmar Mendes a suspender, né, o julgamento, a aplicação dessa interpretação, né, porque sobre o principal fundamento de que não se trata de uma presunção absoluta, né, que é como foi adotada pelo TST, e essa decisão do ministro Gilmar, na hora que ele colocou para votação, o ministro Flávio Dino pediu, abriu divergência, né, entendendo, fazendo seu voto, e no voto do ministro Flávio Dino, ele propôs, na verdade, uma outra tese, né? Que tanto o recreio, a tese proposta pelo ministro Flávio Dino, tanto o recreio escolar para a educação básica, quanto o intervalo de aula para a educação superior, constitui, em regra, tempo do professor à disposição, né, do empregador. Excepcionalmente, tais períodos não são computados na jornada, quando o docente adentrar ou permanecer no local de trabalho voluntariamente para exercer atividades exclusivamente particulares, conforme análise caso a caso pela Justiça do Trabalho. A divergência e a proposta de tese pelo ministro Flávio Dino foi acompanhada, né, pelos ministros, acompanhado pelo ministro Alexandre Moraes e Cristiano Zanin, e agora existe pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Essa é a estado da arte com que está a ação nesse exato momento
Raquel, queria te perguntar, como que você acha que é o impacto? Você vê que, por mais que tenha havido uma divergência, no final das contas, a questão vai ser resolvida pela Justiça do Trabalho em função das peculiaridades de caso a caso, né? Se essa presunção absoluta fosse considerada em sua inteireza, né, será que como ficaria o impacto disso para as escolas? Como que seria isso? Aí em São Paulo, como é que você acha que seria essa repercussão? Obrigada, Daniel. Eu acho que essa questão, é claro que é de suma importância a gente discutir isso na seara do STF, porque nós estávamos aí com um número de ações no TST demasiada, e a tendência do TST estava sendo no sentido de considerar esse intervalo como tempo à disposição das instituições para os professores, né? De qualquer forma, as convenções coletivas de trabalho ganharam muita força depois da alteração da CLT, né, das novas regras seletistas em 2017. Então, hoje, as convenções coletivas trazem, na sua maioria, em quase todos os estados, essa previsão de que os intervalos entre a jornada, dentro da jornada, não é necessário pagamento, porque o professor é um período de descanso do docente, porque são só 15 minutos ou 20 em algumas, né? Então, realmente, é um momento em que os docentes se encontram na sala dos professores, batem papo. Então, realmente não configura, em hipótese alguma, que esse professor está à disposição para trabalho na instituição. Então, aqui em São Paulo, nós estamos resguardados com relação a isso. Outra questão relevante, né? As instituições já têm essa prática de colocar uma cláusula no próprio contrato de trabalho e no regimento interno institucional, estabelecendo essas questões, né? Mas eu acho que esse voto divergente, né, do Dino, ele traz essa possibilidade de ingresso de ações individuais, tanto é que ele diz que cada caso tem que ser debatido individualmente, analisado individualmente, o que é válido, né? O que está aí aberto desde sempre, né? Essa possibilidade de discussão das relações de trabalho. E tanto a decisão do Mendes quanto a do Dino são favoráveis às instituições, né? Tem o seu ponto positivo, porque ambas estabelecem, partir do pressuposto de que o professor não está à disposição e, caso ele esteja, ele prove, né, em vias judiciais que ele está aí com esse trabalho durante o intervalo. Então, acho que a situação é confortável para as instituições. Acho que essa questão tomou um tamanho, né, de discussão que não corresponde, eu acho, à realidade do que está acontecendo, né? Que é uma coisa muito mais leve, eu acho que futuramente será aplicada ou pelo voto do relator ou pelo voto divergente, mas ambos são favoráveis aí às instituições. O grande receio, inicialmente, era porque na CLT, no artigo 71, parágrafo 2º, a CLT ele fala de uma maneira muito clara, de uma maneira bastante transparente, né, que não seria, de fato, um período de trabalho, seria um momento de descanso mesmo. Em tese, não haveria nem necessidade de ter um entendimento diferente. Mas, pela inicial, né, que foi dito, que está ajuizado, é que o entendimento do TST é que transformou esse descanso numa presunção absoluta. Na verdade, não é descanso, estaria à disposição da instituição, né? Então, é uma presunção absoluta que causava prejuízos gigantescos. A gente acompanhou, não somente em Brasília, mas em outros estados também, né, várias ações que foram ajuizadas pelo sindicato, depois desse entendimento do TST, né, com valores milionários, né, contra instituições, né, ações individuais. E também acordos que foram firmados entre sindicatos, né, e algumas entidades, com valores astronômicos também. Então, como você mesma falou, né, o entendimento do relator, do Gilmar Mendes, ele tira a presunção absoluta, né? E eu acho Exatamente. que só o fato de ter tirado a presunção absoluta, né,
Já traz um alívio. E a própria CLT, né, ela traz ali quais são as profissões, as atividades que necessariamente os intervalos precisam ser remunerados, né? E a atividade docente não está prevista nesse rol. Então, é mais um motivo, mais uma ligação aí para para a gente poder discutir. E outra questão, antes da alteração aí da CLT, né, em 2017, a gente tinha a previsão de que o professor poderia dar 4 aulas seguidas ou 6 intercaladas, ou seja, esse intervalo de descanso docente é fundamental, né? E tem que ser descanso mesmo, ele não está à disposição para trabalhar, ele é como um horário de trabalho de todo empregado. A partir de 6 horas de trabalho, 15 minutos de descanso, ou 1 hora em 8 horas diárias, que não são contabilizados como tempo de trabalho. Então, acho que a relação é a mesma e deve ser aplicada aí da mesma forma. E essa questão do intervalo intra-jornadas, né? Muitas vezes que eu vejo muito, está acompanhando algumas convenções coletivas, que muitas vezes o próprio professor ele quer, né? Porque ele fala assim, não, eu preciso trabalhar, eu preciso compor essa outra parte da minha jornada, e a instituição não pode, porque ela está amparada, ela tem essa vedação, muitas vezes, das próprias convenções. E uma das coisas que amenizou, né, foi justamente esse entendimento, essa proposta de redação do ministro Flávio Dino, que pese ser uma divergência, ela também não ampara a presunção absoluta do TST. Absoluta, exatamente. Esse é o ponto principal, né, Daniel? Porque essa questão de presunção absoluta, você não tem como contestar essa questão, né? Se por acaso ela fosse mantida. Então, quando cai essa previsão, a gente aí, no mínimo que a instituição vai ter é uma possibilidade de defesa perante o judiciário, né? Eu acho que com a proposta de tese do ministro Flávio Dino, assim como o entendimento do ministro Gilmar também, né, de qualquer forma, em que a própria proposta do ministro Flávio Dino fala que seria análise, conforme análise, caso a caso, pela Justiça do Trabalho, que quer dizer que uma convenção coletiva faria lei entre as partes, né, e que seria muito proveitosa para comprovar isso. Sim, com certeza. E aproveitando esse gancho, né, a gente também tem um intervalo entre as jornadas, né? Que é um problema sério, que ainda a gente tem a determinação de 11 horas entre uma jornada e outra, e dentro da própria jornada, um período máximo de 2 horas, né? Que é a hora do almoço. Mas a própria convenção permite a flexibilização disso. Por exemplo, algumas cidades do interior, de Minas, de São Paulo, as instituições fazem esse acordo coletivo permitindo que o professor, por exemplo, ministre aula de manhã e à noite. E esse intervalo que ele fica sem trabalhar à tarde, que ele vai para casa, que ele vai fazer outras atividades, não seja considerada continuidade desse trabalho que aconteceu de manhã e à noite. Então, mais uma questão aí que pode ser trazida, que é super importante, principalmente nas cidades em que os professores favorecidos, né, privilegiados, podem almoçar em casa, enfim, ter uma atividade diferenciada à tarde. Isso é muito comum, Raquel, quando o professor que mora no grande centro, que ele vai dar aula no interior, nas cidades. Exatamente. E ele vai, muitas vezes ele dá aula de manhã, e aí, teoricamente, ele não poderia dar aula à noite, entendeu? E isso é um prejuízo muito grande para a instituição e para o próprio professor, né? E diga-se de passagem, havia algumas coisas que o professor não poderia dar aula para a mesma instituição, mas o que é muito comum é que ele dava aula em outra instituição. Ou seja, não tem a menor razoabilidade, porque era o que ele queria, né? Ele faz isso. Exato. Caiu já há algum tempo atrás, né, essa questão, em 2017, a questão das 4 aulas seguidas, ou 6 intercaladas, que era um limite, e hoje é permitido aí 44 horas de trabalho semanal para o professor também. Então, trouxe mais essa possibilidade de flexibilização para que o professor, se quiser, ministre aula apenas em uma instituição, né? Exato, exatamente. Mas estamos acompanhando o desenvolvimento desenrolado desse processo, não é? Até então, o voto divergente, como você mesma disse, né?
é uma divergência que ampara muito que as instituições já têm adotado, não é isso? Exatamente. E é isso, estamos acompanhando, o semestre tem acompanhado de uma forma bastante proativa, né? Tem atuado também com amigos curi nesse processo, né? E qualquer novidade, né, nós estamos aguardando aí a devolução do pedido de vista do ministro Toffoli para a conclusão desse processo, que é importante para as instituições. Raquel, queria te agradecer bastante por sua participação aqui no CovarCast, viu? E estamos juntos e espero que você participe em outro CovarCast em breve. Obrigada, doutor Daniel. Estarei sempre à disposição de vocês. Até mais. Um abraço. Obrigado, Raquel. Até logo, pessoal. Até a próxima.